pedido do pastor, agradecimento, Pai, por bênçãos alcançadas. Pai amado, o Senhor preservou a vida do pastor e de sua esposa, Pai, após um acontecimento que poderia ser fatídico, Pai. Mas o Senhor, aprove ao Senhor preservar o anjo aqui da nossa igreja, Pai. E somos gratos por isso, Pai. Também sua esposa que estava com ele, Pai, também pede por solução de causa, Senhor. Eu creio que o Senhor é na vida da irmã Franciele, Pai. Senão não teria salvo ela daquele acidente, Pai. Porque somente o Senhor é por nós, Pai. Nada sem o Senhor nós podemos fazer absolutamente nada. Somente o Senhor é o Deus de misericórdia. Por isso, Pai, pedimos agora, soluciona as causas, ajuda a tua filha, Pai, e soluciona para ela todos os problemas, colocando ela por cabeça e não por cauda. Também a irmã Isauri agradece por viagem de sua filha, que ocorreu tudo bem. Aceita o agradecimento da tua filha, Pai, e continua abençoando o lar, a família da irmã Isauri, dando a vitória, Pai. Em teu santo nome pedimos. Também a irmã Doralice pede oração para Sandra, Alan, Giovanni, por causa e que Deus venha salvar e libertar todas essas pessoas, Pai. Ajuda tua filha, Pai, irmã Doralice, o seu lar, sua família, Pai, seja ricamente abençoada, com conversão de almas, Pai, com curas, com libertação e com poder derramado do alto. Irmão Israel pede oração por porta de trabalho e por viagem. Pai amado, não existe uma porta que pode se fechar diante da tua presença, porque o Senhor em tua palavra disse que coloca aberta diante de nós uma porta que ninguém pode fechar. Somente o Senhor pode abrir e fechar as portas, Pai, para nós, porque o Senhor é a chave de todas as portas. Ajuda o teu filho, Pai, ajuda ele, Pai, nesse momento em que ele pede uma porta de trabalho, uma oportunidade de emprego, Senhor. Unge, Pai, os patrão para dar a oportunidade ao teu filho e guarda ele também nesta viagem, Pai. Também a irmã Doralice pede oração para o primo que está internado, Pai, no Hospital São Julião. Não somente ele, Pai, mas todos os pacientes, todos os médicos, todos os parentes, os visitantes, que o Senhor possa ter misericórdia nos momentos de enfermidade, o momento em que as pessoas estão mais fracas, mais debilitadas, em que a incredulidade ataca até mesmo as famílias, Pai. Que o Senhor possa ungir essas pessoas com o bálsamo de Gileade, derramando curas sobre elas, Pai. Abençoa aquele hospital, Pai amado, e ajuda cada um dessas pessoas. Também Hilda, Dejanira, Sueli, Alex, Paulo, por saúde e salvação, e também o nosso irmão Ivan. Pai amado, tenha misericórdia dessas pessoas, Pai. Cura, liberta, posiciona, Pai, restaura as forças, fortalece na caminhada, Senhor, e tenha misericórdia, perdoando qualquer lapso, qualquer falha, Pai, que talvez tenham praticado contra o Teu Santo Espírito, que o Senhor jogue o Teu sangue carmesim sobre eles, e sobre nós também aqui, Pai, que estamos aqui agora, para ouvir da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Pai. Abra as portas do céu e envia anjos ministradores, Pai, para falar a Tua palavra. Pai amado, tira o indigno homem de cena e fala aos Teus filhos através do Teu Santo Espírito, Pai. Porque o homem natural pode abrir essa Bíblia e lê-la até os seus olhos secarem e ficar cego. Mas somente o Teu Santo Espírito, através da abertura do entendimento, do novo nascimento, pode ensinar o oculto e o secreto da Tua palavra. Pai amado, conceda a nós, Pai, essa misericórdia de sairmos daqui melhor do que nós entramos, dizendo uns aos outros: ardia os nossos corações enquanto nos era aberta as Escrituras. É o pedido da tua igreja e desde já o agradecimento no nome forte do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja de Deus, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia ali no livro de Deuteronômio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deuteronômio, no capítulo 32. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Deuteronômio 32.
o quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Aleluia. No capítulo 32 ali, vamos ler no versículo 8. Amém? Aleluia. Versículo 8 do capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Aleluia. Todos encontramos? Vamos ler no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deuteronômio 32, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o e instruiu-o, e guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Até aqui, Deus acrescente bênção à leitura da sua palavra, podeis vos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia ela é cheia de mistérios. Os estudiosos, eles pegam essa Bíblia, eles confundem mais ainda a cabeça da gente se deixar. Tá? E assim, você tem que conhecer sua Bíblia. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Nós não defendemos, veja bem o que eu vou falar, irmãos. Eu vou tentar ser o mais calmo possível. Eu sempre prometo para os irmãos que eu vou ser calmo e acabo pulando, gritando e falando alto. Nós não defendemos aqui teologia, faculdade de Bíblia. Mas a gente defende que você tem que conhecer minimamente sua Bíblia. No livro de Ageu, por exemplo, há uma profecia sobre Jesus Cristo. O desejado das nações. Eis que virá o desejado das nações. Ali o livro está falando sobre as riquezas que tem nas outras nações que elas iriam trazer para Israel. Amém? Só que esse versículo, a maneira com que ele é escrito, fora estas riquezas, ela também traz uma promessa da vinda do Jesus Cristo, do nosso Senhor, o desejado das nações. Não é as coisas desejáveis, é aquele que a gente mais deseja, que é Jesus Cristo. Mas na Bíblia atualizada, eles corrigem e colocam assim, as coisas preciosas das nações. Então, está errado? Textualmente não, mas profeticamente sim. Vocês conseguem entender? Porque, como você vê como o pastor sempre fala, que a Bíblia ela tem duplo sentido, triplo sentido e múltiplo sentido. Por isso você não pode mudar, atualizar demais, modernizar demais a linguagem, porque anula a profecia. O texto literal continua correto. As coisas preciosas e o desejado das nações é a mesma coisa. Mas profeticamente você anula uma profecia de Jesus. Então você tem que conhecer minimamente as coisas de Deus. Porque senão as pessoas vão falar assim, mas isso aí está escrito errado. Isso ali está escrito errado. Se você depender da Bíblia que você pegar, a pessoa ela vai estar certa. Porque vai estar escrito da maneira deles. Então você tem que conhecer o texto original. Não precisa conhecer grego, irmãos, latim, não é isso. Mas você tem que conhecer o autor dessa Bíblia. Ele vai revelar para vocês a verdadeira Escritura. O homem pode pegar essa Bíblia e modificá-la de ponta a cabeça, de todo lado, de ponta a ponta. Mas por revelação do Espírito Santo, você vai ver que algo está errado. Porque você tem Ele em você. Você não tem só a palavra, você tem o autor da palavra. Porque Ele é a palavra. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se tornou carne. Essa carne chamava Jesus. E o que ele falou? Eu vou, mas eu volto e permanecerei convosco até mesmo a consumação dos séculos, e até mesmo em vós. Se minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, tudo o que pedirdes será dado. Então você tem que ter a palavra que é Jesus em você. Porque no dia que o Concílio Mundial de Igreja tomar as Bíblias, irmãos, e voltar nas fogueiras, e queimar, e você não tiver mais livro,
esse livro físico, você tem que ter a Bíblia aqui. Não toda, não precisa ser completa. Você tem Jesus Cristo. Você tem a fé. E quando eles falam que como fizeram com os profetas lá, rejeita o seu Deus, inclina na base da estátua, quando tocar uns instrumentos, inclina e adora, você vai falar, não, Senhor. Comigo não. Porque eu só adoro um único Deus, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ah, então vai morrer, fogueira. Eu estou falando de modo geral. Nós não vamos passar por isso, que nós estamos na noiva. Estou falando de quadro geral, aqueles que ficarem para a brete da besta, irmão. Você não vai poder negar. E mesmo se você quiser negar o nome de Jesus, a Bíblia diz que a língua se cola ao paladar. Porque o homem quer negar, mas não pode negar, porque ele tem que morrer e entrar salvo. A Bíblia diz que eles entram salvos, vindos da grande tribulação. Como é que você vai negar o nome de Jesus? Só vai negar aquele que não é mesmo. Mas aquele que é para entrar salvo lá e a noiva vai ver eles vindo, com a roupa toda trocada de branco, batendo palma ali, cantando. Quem são aqueles? O anjo perguntou a João. João falou, não sei quem é. Aqueles são aqueles que vieram da grande tribulação, entraram no céu salvo. Por quê? Quando foram negar, a língua não pode negar, irmão. Não vai negar o nome de Jesus. O diabo vai arrancar o couro todinho, arrancar os dentes, arrancar os cabelos, arrancar as unhas, fazer o que for, e ele vai morrer por causa de Jesus Cristo. Do mesmo jeito que nós morremos. Você sabia que nós morremos? Você lembra que dia que vocês morreram? Eu lembro o dia que eu morri, foi em 2011, quando o pastor me sepultou nas águas do batismo. Eu morri ali, o Tarcísio morreu ali, e subiu e ressuscitou Jesus Cristo agora. Se você morre com Cristo, você ressuscita com Cristo. As pessoas não veem ainda Cristo em mim. Não vai ver mesmo, irmãos. Há de se manifestar os filhos de Deus, que somos nós. Manifestação dos filhos de Deus. Eu, por enquanto, estou manifestando Tarcísio. Por isso que as pessoas olham e falam, mas ele é cego, tem problema nas costas, anda tudo torto, né? O cabelo velho feio, caindo, cheio de entrada na... Mas não tem problema. O 100%, como o pastor falou, foi tirado 10, que é isso aqui que vocês veem. Mas os outros 90 está lá. Aí eles falam, eu não creio nisso. Bom, a Bíblia diz, vossos anjos contemplam a face de Deus. O meu anjo está lá diante da face de Deus, contemplando lá ele. E eu aqui estou contemplando ele com os meus olhos naturais, que é a palavra. Amém? Então nós lemos aqui, irmãos, capítulo 32, versículo 8. Estou falando de confusão, por quê? Várias pessoas falam assim, vocês adoram anjos. Nós não adoramos anjos. Esses anjos que nós falamos aqui são mensageiros, são anjos terrenos. E que eles estão na Bíblia, Apocalipse 1:20, você sabe disso. Você não pode negar a Bíblia. Quer conhecer o mistério das 7 estrelas que estão na minha destra? Esse é Jesus falando. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Então as pessoas falam, mas vocês adoram anjos. Não, eles estão adorando o anjo mais do que nós e não sabem. Irmãos, eu estava vendo um vídeo e o rapaz leu isso daqui e explicou as interpretações que o povo põe nisso aqui. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividiu os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. E aí o que ele falou, irmãos? Por isso que eu falo que a gente tem que às vezes conhecer um pouquinho também. Eu não sou mestre, tá, irmãos, de idiomas aqui. Mas eu vou explicar mais ou menos a confusão que eles fizeram. Altíssimo aqui é Elohim. Tá? Então eles falam assim, quando Elohim distribuiu as terras aos filhos dos homens, aos filhos de Adão, foi colocando as heranças. Amém? E deu ao Senhor, você vê que está no versículo 9, está todo em maiúsculo aí, não está? Todo em maiúsculo a palavra Senhor. Quando está toda em maiúsculo aqui, todas as 5 letras aqui, o S, o E, o N, o H, o O e o R, é o Yod Rei, Vav Rei. É o Jeová. Então ele deu para Jeová uma herança. Aí eles perguntam assim, mas Deus então tem pai? Porque o Altíssimo, quando distribuiu, deu uma herança para o Jeová. Então é 2, o pai e o filho. Não é a mesma coisa quase de trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, eu trouxe algumas coisas aqui para explicar por que Altíssimo e por que Yod Rei, Vav Rei aqui.
o Jeová. O Yod Rei Vav Rei é o Jeová. Quando você vê Senhor, toda a palavra em maiúsculo, tá? É onde, lá no hebraico, estava Yod Rei Vav Rei, que eles não podem nem pronunciar esse nome. Aí quando é Senhor só com o S maiúsculo, eles usam Adonai, eles usam uma... Tá? Para poder falar Senhor, sem falar o nome do Senhor. Então o Altíssimo, eu coloquei aqui, ó. O Altíssimo, que é o Elion, criou os céus e a terra, é o Deus Criador. O Elion, o Altíssimo, o Deus Altíssimo, é o Deus Criador. É aquele que estava lá sozinho e falou assim, haja luz. Quando ele disse haja luz, ele desceu um degrau aqui, irmãos. Ó. Ele estava aqui, só ele, perfeito, não tinha necessidade de nada, ninguém tinha com ele, era ele por ele mesmo. E ele disse, haja luz, ele desce um degrau. Ele se torna Deus. Deus, que é um objeto de adoração. Ele desce um degrau. O irmão Branham fala da condescendendo, descendo degraus. Ele foi descendo, 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 até se tornar o menor, que é Jesus, e o menor é o maior no reino dos céus, que é ele mesmo. Então veja, olha só, Elion, e ele distribuiu a terra e deu herança pro Jeová. Eu marquei aqui, irmãos, ó, eu vou ler para os irmãos Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Os irmãos veem aqui uma coisa. Eu estou falando bem devagar, irmãos. Hoje eu ia até pedir para o pastor nem gravar isso, porque o povo é muito crítico, mas deixa, para eles conhecerem um pouco. Êxodo, capítulo 6, versículo 3, está escrito assim, ó. E eu, isso é Deus falando, tá, irmãos? E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Quando você lê o versículo 2, é por isso que eu estou falando para você que é Deus falando. Tá assim, ó. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Está tudo em maiúsculo. Então Deus pode falar o próprio nome. Eles que não podiam, mas Deus podia. Então ele falou, eu sou o Yod Rei Vav Rei. Eu sou o Jeová, eu sou o Deus. Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. O El Shaddai. Só que ele segue e diz, mas pelo meu nome, o Yod Rei Vav Rei, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então o nome de Deus para eles não era perfeitamente conhecido. Eles conheciam Deus como Todo-Poderoso, Deus como provedor, Deus como curador, Deus como bandeira, Senhor dos exércitos, um monte de coisa, irmãos, mas não conheciam verdadeiramente o nome do Senhor. Eu vou repetir, isso é Deus falando. Êxodo 6, versículo 2, assim, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Jesus Cristo disse, tu és o Cristo? Diga, eu já disse que eu o sou. Eu sou. Esse eu sou é o verdadeiro Yod Rei Vav Rei, não é nem Senhor, tá? O verdadeiro Yod Rei Vav Rei é eu sou. E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. El é Deus, Shaddai, poderoso. El é uma partícula, é um nome de Deus. Por isso que você vê Elohim, é plural, deuses. Mas só tem um Deus. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, o Yod Rei Vav Rei, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então eu segui aqui. Esse Todo-Poderoso, o El Shaddai, você volta aqui em Gênesis 17:1. Olha como é que a Bíblia vai se unindo, irmão. Por isso que eu estou falando bem devagar hoje. Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Yod Rei Vav Rei, Senhor todo maiúsculo, a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então esse Altíssimo, irmãos, esse Todo-Poderoso, é o mesmo Yod Rei Vav Rei. Não é dois.
É porque esse Deus, quando criou os céus e a terra, ele era sozinho, mas ele disse: haja luz, e se tornou o Iod Rei Vav Rei. Ele desceu um degrau. O Deus Altíssimo é o Criador mesmo. Mas o Deus Altíssimo, o Criador, não tinha filhos, não tinha criação, ele não tinha nada. Ele era ele por ele mesmo. Ele era sozinho no universo. Ele se tornou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Elion, tudo que você quiser saber, Jesus Cristo inclusive, quando ele disse: haja luz, e desceu um degrau. Esse haja luz é Jesus Cristo. Se você ler o Evangelho de João, está escrito: ele era a luz que ilumina todo homem. Ele era a luz que ilumina todos os homens. Esse haja luz é Jesus, irmão. Jesus mesmo é o El Shaddai. Jesus mesmo é o Elion. Jesus mesmo é tudo. É o Iod Rei Vav Rei. É Jesus Cristo. Por isso que ele falou: se vocês vissem voltar para onde primeiro o Filho do Homem, a carne, o corpo estava, meu Deus do céu, vocês iam ficar tudo doido. Ninguém aguentaria ver, irmãos. Eles viram uma fagulha, tá? Uma fagulha. No Monte da Transfiguração, eles viram uma fagulha do que é Jesus. Jesus ali com o cabelo branco, tudo ali bonitinho. Aquilo era uma fagulha do que é Jesus. É como se estivesse voltando fogo no braseiro ali, num carvão. Mas não é Jesus completo, irmão. Jesus completo, porque ele foi visto no trono por João. No Apocalipse, João caiu como um morto, irmão. Porque Deus falou: ninguém pode ver minha face e permanecer vivo. E João caiu como morto. Daniel caiu como morto. Todos os profetas que viram uma fagulha, uma luz, não viram nem o homem mesmo lá, Jesus, Deus, caíram como morto. Imagina quando eles verem, irmãos. E eles vão ver, porque ele falou: todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Mas esse povo que traspassou Jesus já não morreu, já não vai ressuscitar para ver o que fez. Então veja, o Iod Rei Vav Rei é o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, que é o Altíssimo Elion. E ele distribuiu a terra e deu para os filhos, irmão. Os filhos de Deus. Os filhos de Adão, como nós lemos ali. A raça humana, vamos dizer assim. Você inclui até a semente da serpente ali junto. Tá? Ele distribuiu as terras. Irmãos, eles têm uma doutrina aí, por isso que eu estou falando para vocês, que eles adoram mais anjos do que nós. Eles têm uma doutrina, se você for lá em Israel, se você for até na igreja católica e sondar, eles têm uma doutrina assim: Cão, Sem, Jafé, não é? Os 3 filhos de Noé. Eles deram origem a 70 descendentes, 70 nações. Cada uma dessas 70 nações tem um anjo que Deus colocou sobre eles. Você quer ver o anjo de Israel? A nação de Israel, o anjo mesmo é Miguel. Então todas essas nações lá, as 70 nações originais, tem um anjo que rege sobre elas. Essas nações se misturou, se mesclou, se espalhou pelo mundo. Você vê que o Brasil mesmo, vou dar o exemplo do Brasil. O Brasil é descendente de índio que já estava aqui, que ninguém sabe de onde veio, já estava aqui. De holandês, de alemão, de africano, de português, de tudo quanto é coisa que misturou e hoje é o brasileiro. Mas não tem um espírito que rege o Brasil, irmão? É um espírito que ministrador lá debaixo daquela asa, daquele anjo de lá. O irmão Brando, em várias mensagens, ele fala assim: se você vai na Alemanha, você tem o espírito da Alemanha, o espírito nacional. Cada paizinho que tiver hoje, irmão, você vai lá, você tem um espírito nacional regendo ele. O irmão Brando fala assim: eu fui na Alemanha, os homens andam igual um soldado nas ruas, eles têm um espírito militar, uma coisa ereta, eles param no trânsito, sabe, aquela coisa meio robô. Ele falou desse jeito. Você vai na França, as mulheres andam requebrando, os homens andam requebrando. Cada um tem o seu espírito, do seu jeito. Você já reparou que o Brasil, irmãos, o Brasil tem um espírito bom, sabia? Não é um espírito perfeito, não é, mas é um espírito bom. Você já viu que o Brasil não faz guerra com ninguém? A última guerra que teve aí foi não sei quando, lá com o Paraguai. Irmãos, você vê como é que o povo brasileiro é. Olha só o brasileiro como é que é. O mundo inteiro fica brigando e disputando, brigando. O Brasil senta para discutir. Olha só, irmãos, eu estou falando uma coisa verdade. O Brasil senta na mesa para discutir com o chinês, e no outro dia com o americano, e no outro dia com o russo. O Brasil vai lá comprar um negócio de Israel, e vai no outro dia vender para o Irã.
Porque o Brasil tem um espírito manso, irmão. O Brasil é um espírito, ele é bom, ele faz comércio com todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele vai no Líbano, ele pega um negócio, ele leva em Israel, ele pega aquele de Israel, vai lá, leva na China, pega da China, leva lá para o russo, pega do russo, traz para o americano. Ele só não dá muito bem aqui com o pessoal daqui, né? Você já reparou? Paraguai e Argentina já não sisudo com o Brasil. Porque houve uma divisão, vocês lembram na história lá, o mundo foi dividido em Portugal e Espanha. Eles são tudo espanhol, nós é português. Então o espírito deles não bate muito com nós. Tem uma disputa. O Brasil às vezes dá muito melhor com um cara que está lá do outro lado do mundo, africano, chinês, russo, do que com argentino, boliviano, paraguai. Por causa das influências, irmão. Cada país tem sua influência. Então o Brasil aí, só que também tem o outro lado, né? Você vê que o Brasil é malandro, o Brasil ele é preguiçoso, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Tem as influências. E as outras nações são do mesmo jeito. Você já reparou os Estados Unidos? Os Estados Unidos é uma das bestas, né, irmão? Então os Estados Unidos têm um poder e vai manifestar lá na frente. Mas você reparou que os Estados Unidos, todas as guerras que tem, desde que os Estados Unidos se tornou independente, que saiu debaixo da Inglaterra, todas as guerras, os Estados Unidos está no meio. Se não for colocado à força, ele entra porque ele quer. E onde não tem guerra, ele vai lá e arruma. É o espírito deles. E a Rússia? A Rússia também é outro reino, que era, né? Dissolveu, mas mantém lá, um homem duro lá. Qualquer dia que tomar um copo de vodka a mais, aperta um botão e explode a guerra nuclear. O chinês, se você for lá, é um povo quieto. Fala baixinho, anda assim. Diferente do alemão. Todo mundo tem, irmão. Todos esses espíritos nacionais. O irmão Branham fala que estava andando com a esposa dele e ela viu uma mulher que era da igreja. Só que a mulher vinha toda maquiada, os brincão desse tamanho na orelha, um shortinho curto, andando e falando com os homens e tal. Aí ela olhou e falou assim, mas aquela irmã não é aquela irmã que canta na igreja e faz isso? Mas como ela pode se vestir daquele jeito? O irmão Branham falou assim, uai, mas ela é americana. Aí a irmã olhou assim, disse para a roupa dela, aquele vestidão, né, irmão? Cabelão, o irmão Branham também com aquela roupa lá. Uai, mas nós não somos americanos? Ele falou, não mais. O espírito nacional americano era daquele jeito, mas o nosso espírito, irmãos, o nosso espírito é diferente. Nós não temos um espírito nacional, nós não temos um anjo que rege sobre nós, nem mesmo Miguel rege sobre nós. O anjo que rege sobre nós é Jesus Cristo, o anjo forte do Senhor, esse é que rege sobre nós. Por isso que o cristão, aonde ele estiver, o cristão genuíno mesmo, ele é estranho, até para os igrejeiros. Até para os igrejeiros, o cristão genuíno é esquisito. Eles olham e falam, mas irmão, você é muito chato. Mas irmão, você é muito isso, você é muito aquilo. Até no meio dos crentes, o cristão genuíno dá problema. Porque é outro anjo, é outro espírito. Deus separou os filhos de Adão, os seres humanos, de nações, deu nações como herança, conforme o número dos filhos de Israel. E colocou anjos para reger essas nações. Eu coloquei aqui, note em Daniel, o anjo mensageiro Gabriel foi até o profeta, mas não pôde chegar lá. O príncipe, o anjo da Pérsia, não deixou. O anjo da Grécia veio junto perturbar, não deixaram, irmão. O Daniel orando, Deus falou para o Gabriel, desce lá, entrega a profecia para ele. O Gabriel chegou, a dimensão fechou, irmãos. Os príncipes das nações, os anjos, não deixou. Anjos caídos, que regem nações. Por isso que a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque os anjos das nações são anjos caídos. E tem anjo religioso. Não vê as nações islã? Eles dão de 10-0 em religião em nós. E pega o fuzil no outro dia e mata todo mundo. Mas ora 5 vezes no dia, jejua, é um genuíno islâmico. Mas no outro dia mata todo mundo. É um espírito religioso lá, que dá de 10-0 em religião em nós. Mas em amor divino isso passa longe. Porque o anjo é outro. Desculpa, mas tem muita gente que vai ficar bravo com o que eu estou falando. Então veja, o profeta deveria receber a profecia, mas o anjo Gabriel não conseguiu passar. Então veio o anjo da nação de Israel. Porque, irmãos, Daniel era da nação de Israel. Só que ele estava no cativeiro da Babilônia. Os anjos em cima lá, ó. Mas o anjo da nação de Israel pôde entrar lá. Abriu o caminho para o Gabriel passar.
veio com a espada dele flamejante e limpou o caminho. E o Gabriel foi lá e entregou a profecia. Desde o primeiro dia que você orou, foi me dado ordem. Mas os anjos aqui, os príncipes das nações, não deixavam eu ouvir. Por isso veio Miguel em meu socorro. Por isso que às vezes os irmãos, as irmãs estão orando, a coisa não acontece, a coisa não acontece, a coisa não acontece, é porque a atmosfera, os demônios estão em volta. Só que você não precisa de Miguel não, irmãos. Quem vem é o próprio Jesus Cristo. Aleluia! Até Miguel obedece a esse Jesus. Mas a porção do Senhor, do Jeová, do Iod Rei Babi Rei, é o seu povo. Aí eles falam, é Israel. Israel não, Israel é o príncipe, é Miguel. Então quem é esse povo? Que o próprio Senhor deu para ele como herança. Porque ele deu herança para os anjos lá, irmãos. Aquele povo, ó, pega aí e rege. Herança no sentido assim, vocês vão comandar aqui, ó. É de vocês. Esse aqui é de vocês. Esse aqui é de vocês. Mas eu separo um para mim. Aí eles falam, é Israel. Não, o anjo de Israel é Miguel. Olha só, eu separei aqui, ó. A porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Você lembra, irmãos, de Deuteronômio 18? Quando separou os filhos, as tribos lá, ficou a tribo de Levi. O que eles falaram? Vamos ler lá, irmãos. Eu vou tentar adiantar. Eu marquei até aqui, ó. Deuteronômio 18, eu anotei tudo, irmãos, hoje. Como é que essas pessoas confundem Elohim com El Shaddai e não sabem quem é? É Jesus, irmão. Pelo amor de Deus. Deuteronômio 18 diz assim, o versículo 1 e 2, ó. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel, ó. Das ofertas queimadas do Senhor, todo maiúsculo aí, do Iod Rei Babi Rei, e da sua herança comerão. Mas o Iod Rei Babi Rei tem alguma coisa aqui? Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor, veja lá, tudo em maiúsculo. O Jeová, o Iod Rei Babi Rei, é a sua herança, como lhes tem dito. Essa tribo levítica, irmãos, era uma imitação, uma sombra daquilo. Você vê, eles não receberam herança de terra, de colheita, de nada. O próprio Senhor era a herança deles. Eles eram separados para o Senhor. Nós somos sombra real agora, porque o irmão Brana fala da sombra e do real. Nós somos o real dessa sombra dos levitas. Nós não temos herança aqui nessa terra. Nós não temos nenhum pé de chão aqui nessa terra para nós. Nós não temos lugar em nada aqui, porque o próprio Senhor é a nossa herança. Nós somos herança dele. Nós somos propriedade dele, porque um dia Adão perdeu a primogenitura, como Saul perdeu a primogenitura, mas a primogenitura ficou com Jacó. Quando Adão perde a primogenitura lá, Jesus Cristo vem na cruz do Calvário e compra de volta a primogenitura. Não é por um prato de lentilha, mas não, irmãos, é por sangue de Deus agora. E nós somos readquiridos, nós somos comprados por Deus, de volta para ele. Por isso que quando Abraão ia comprar uma terra e falava assim, não, a gente dá para você, Abraão, que nós gostamos de você. Ele falou, não, eu compro, porque essa terra ficará como minha herança. Tem que pôr preço. E todas as coisas na lei são santificadas com derramamento de sangue. Por que ser herdeiro de Deus agora, irmão? Se está na hora de receber. Porque para receber a herança, é necessário que o testamenteiro morra. Senão você não recebe a herança. E Jesus Cristo, nosso Pai, morreu por nós. Agora é chegada a hora de nós tomarmos a nossa herança, que é a vida eterna agora, irmãos. A nossa herança é o próprio Senhor em nós agora. O poder de transformação, como pregou o pastor aqui. Não é riqueza terrena, não. Embora no milênio vá ter isso. Para justificar aquela promessa dada a Abraão. Não é nem por causa de nós, é por causa do Abraãozinho, tadinho. Que recebeu a promessa da terra, e a Bíblia, nós vamos ler aqui, que eu tenho que adiantar, nós vamos ler aqui, que ele andou na terra da promessa, que era dele, como um peregrino.
Essa terra pertence a Deus, foi Ele que criou, e nós andamos aqui como se fosse peregrino. Porque nós não pertencemos aqui, irmãos, não foi dado nada para nós aqui. Na hora de dividir essa terra, não foi dado nada para você, irmão. Não foi dado nada para você, irmão. Porque Deus deu para você, a melhor porção. Eu sou a tua porção. Você lembra quando o homem falou que foi lá visitar a igreja daquele homem? Lá não vou falar o nome, porque não interessa também. E olhou as telefonistas atendendo, fazendo oração no computador, irmão. As pessoas ligavam pedindo oração, ela colocava no computador, o computador que fazia oração para os povos. E aquela igreja cheia de cadeira e coisa de ouro e tudo. Aí ele chegou na casa dele, sentou. Aí ele fez uma oração simples ali, irmão, vamos na conta. Senhor, eu devo ter sido um péssimo pregador, Senhor. Eu devo ter sido muito ruim. Desculpe, Senhor, me perdoe, porque eu estou morando na mesma casa que eu morava aqui há anos. Não tenho nada. O imposto de renda está querendo me acabar de matar. E o homem lá, rico, poderoso da igreja, aí ele abriu a Bíblia, irmãos, para responder. Estava escrito lá, eu sou a tua porção. E nós correndo atrás de coisa material. Não estou dizendo você ser miserável, não, tá, irmão? Porque as pessoas, a primeira coisa quando a gente fala isso, eles vão falar assim, mas você acha que Deus quer que alguém pobre? Você acha que isso, que aquilo? Porque o foco deles é coisas material. Só que nós não somos pobres. Sendo pobre, enriquecemos a muito. Que esses ricos, quando caem no túmulo, na doença, no câncer, para quem que eles pedem oração? Não é para irmão humilde aqui? Não é para irmão humilde aqui? Quantas vezes as irmãs trabalharam de empregada doméstica aqui e as patroas pediram oração para elas? Porque o dinheiro das patroas não cura, mas o Deus da irmã cura. Aleluia! Porque Deus é a tua porção, irmã. Deus é a tua porção, irmão. Não é o Brasil, não é a América Latina, não é nada disso aqui. É Deus, Jeová. É sua porção, é a sua herança. Você vai herdar na ressurreição, na transformação. Mas eu não creio nisso, eu não acredito, eu não creio. Vocês têm 2000 anos, vocês estão falando isso. E daí? Deus não tem tempo para ele. Eu só tenho 46 anos, 47. Por que eu tenho que reclamar? Se Deus demorar 10.000 anos, eu estiver no pó, não tiver nem pó mais lá, vai ser ressuscitado, ora bolas. Nós somos representados dos levitas. Não receberam herança, mas são o sacerdócio real. E o próprio Deus é a sua herança. Você sabia que desses irmãos, 18, 1 e 2, né? Esse sacerdócio levítico, ele não recebe herança ali. Ele só ficava para servir o Senhor. O Senhor é a tua herança. Mas é nesse sacerdócio que, se você ler o versículo 15, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. A esse sacerdócio, nós, agora do tempo do fim, levantou um profeta, como Moisés, não foi? Nós, os levitas dessa era, temos sobre nós um profeta. Eu desafio qualquer igreja a trazer o profeta deles aqui e vindicar com a palavra. Porque falso tem um monte. Inclusive dentro da mensagem. Querendo tomar o lugar do verdadeiro profeta de Deus. Que partiu, mas a mensagem ficou. Porque Elias, quando partiu, a capa ficou para Eliseu. A mensagem ficou para nós agora. Amém? A mensagem ficou para nós. Nós somos Eliseu agora dessa era. O Elias nosso partiu, mas a mensagem ficou para nós. Apocalipse 10. E vai lá agora e toma e coma o livrinho, que é a mensagem. Coma essa mensagem. E profetize a novos povos, nações e língua, que é o que nós estamos fazendo. Nós somos repetição do ministério do Apocalipse 10:7. É só isso. Vocês inventaram isso da onde? Está na Bíblia. Leia a sua Bíblia. Leia Apocalipse. Para de ficar perturbando o irmão, a irmã, e vá ler. Deus prometeu a Abraão uma herança. Nós lemos lá em Gênesis 17:1, né, irmãos? Eu vou ler de novo. Os irmãos, a gente posicionar aqui. Eu marquei até a página aqui para não perder muito tempo, irmãos, porque eu não enxergo. 17:1 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor, o Iod rei Babi rei Abraão, e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei
grandissimamente. Amém? Essa herança passou para Jacó. Eu vou em Gênesis 28 agora. Olha o que diz aqui, irmãos. Gênesis 28, versículo 3 e 4. Eu vou ler aqui, o Isaac, né? No versículo 1. Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher dentre as mulheres de Canaã, levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá uma mulher das filhas de Labão, irmã de tua mãe. Você falando, né? E veja bem, e Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, Gênesis 17:1, te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão. Gênesis 17:1. E a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Essa promessa saiu de Abraão, passou por Isaac e chegou em Jacó. Hoje está em nós. Essa promessa é para vós, vossos filhos, todos a quantos Deus chamar, todos os que estiverem longe. Não é nós? Irmão, nós estamos 2000 anos longe. Então veja, essa herança, ela não é uma terra, tá? Eu vou ler aqui, irmãos, Hebreus 11. A gente tem que ler. Hebreus 11, do versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Agora é o que diz o versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então Deus deu uma promessa a Abraão de uma terra, e Abraão andou nessa terra como um peregrino. E o Isaac tomou essa herança e andou naquela terra como um peregrino. E Jacó tomou essa herança e andou como um peregrino. E não receberam nem uma palma de terra. Não receberam nada, irmão. Ixi. O judeu natural, a semente natural está lá, brigando até hoje com o libanês, com o árabe, com não sei quem, brigando. Ismael e Isaac brigando até hoje. Ismaelita e o pessoal de Israel. Brigando até hoje por causa daquela terra. Mas não é aquela terra. É uma cidade cujo próprio artífice é o próprio Deus. É algo maior, irmão. Abraão teve revelação quando ele falou: peraí, não é essa terrinha aqui não. É algo maior, é além disso. Porque, irmãos, aquele homem, aquele Eleion, aquele Elohim que apareceu para Abraão lá na tenda. E Abraão disse: esse é o meu Senhor. Aquele homem teve uma revelação tão grande e um contato tão grande que de 90 anos voltou até 18. É uma transformação. Quando vier para a irmã, quando vier para o irmão isso, o verdadeiro Elohim, o verdadeiro Elion, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, descendo, irmãos, essa atração sobre nós. Nós com 90 anos vamos ficar com 18. Os mortos vão ressuscitar, irmão. Imagine que poder é esse. O fogo devolverá os seus mortos. O mar devolverá os seus mortos. A terra devolverá os seus mortos. Até o inferno tem que devolver, irmão. Porque é o Elohim em você. Irmãos, Elohim com Abraão já fez isso. Imagina Elohim em você. Meu Deus do céu, é muito melhor do que uma terra. Vou voltar aqui em Gálatas 3. Nós vamos terminar, irmãos. Gálatas capítulo 3. Você vê, Jacó, Isaac e Abraão andou naquela terra como se fosse terra alheia. Não receberam um palmo de terra de herança mesmo. Porque eles esperavam algo maior. Então em Gálatas 3, do versículo 6, diz assim. Eu vou ler para nós terminar, tá, irmãos? O relógio lá já parou na eternidade. Assim como Abraão creu em Deus, depois você chega na sua casa, você lê, tá, irmão? Eu vou até mandar aqui as referências no grupo depois do pastor, para você ler com calma. E você vê aonde que está a sua herança, para você pensar assim: poxa, verdadeiro.
Eu tenho herança, eu tenho o Senhor, meu Deus, como minha herança. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, versículo 6. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, nós, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão, aquele que creu. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, o natural. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e que pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Uma semente real, Cristo. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, o Elohim em Jesus, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. A herança é da promessa e não é da lei. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Os anjos se submetem a um mediador, Jesus Cristo. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Se Jesus é um, Deus é um, quem é Jesus? Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de tutor. Não precisa mais nenhum anjo reger nós. Nem um espírito reger nós, nem espírito de nação, nem anjo, nem príncipe de nação, nem nada. Você não tem mais tutor sobre você. Você agora é de Jesus Cristo direto. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Acabou, irmão. A mesma herança de Abraão é a nossa agora, porque foi transferido de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para a sua descendência, que é Jesus Cristo, e agora para nós. Por isso que o anjo que rege nós, em qualquer nação que você tiver, chama Jesus Cristo, que é o anjo forte.
Então as nações têm anjos sobre eles, não tem problema, é problema deles, não é problema nosso. Eu coloquei aqui para nós terminar, irmãos, para nós orar. O nosso anjo não é Gabriel, não é Miguel, não é nenhum outro anjo. Tem outros anjos que põem os nomes aqui na Bíblia, tá, irmãos? Mas eu não vou citar porque é nome de anjo caído. Né? Desculpa o linguajar, que se lasca para lá. Olha só quem é o nosso anjo. É o próprio Senhor. É o Yod Rei, Vav Rei. É o El Shaddai. É o Elion. É o anjo forte. É o anjo do Senhor. É o desejado das nações. É o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, a estrela de Jacó, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aleluia por isso. Aleluia por isso. Jesus Cristo é o nosso anjo, irmãos. Tanto que o meu anjo da guarda está diante de Jesus Cristo no trono. Ah, mas Jesus está no trono? Está no trono. Leia Apocalipse 5. Jesus está no trono. Não é no lado do trono, nem no lado. Ele está no meio do trono. Leia Apocalipse 5. E o meu anjo da guarda, o seu anjo da guarda, irmã, está lá diante desse Jesus Cristo, contemplando a face dele, que agora é conhecida por nós. Porque Deus, o Pai, Espírito, ninguém viu nem ouviu, mas o Filho, Jesus Cristo, fez revelar. Hoje você conhece Jesus, hoje você conhece Deus, e dele é conhecido. Amém. Vamos ficar de pé, irmão. Senhor, nós te pedimos essa noite, Pai, que o Senhor tire de nós, de sobre o nosso meio, Pai, as influências desses espíritos das nações, desses espíritos que estão aí, Pai, ministrando nesse mundo, porque a Tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, Pai. Existem espíritos de todas as maneiras, existe espírito de todas as formas, existem anjos caídos, Pai, influenciando as pessoas, com influência de baixo, influências infernais, para praticar obras ruins, obras do mal, Pai, para praticar o pecado, Senhor, e até mesmo consumir os Teus filhos na igreja, pregando um evangelho mentiroso, um evangelho que prede e adverte, ser por homens mentirosos, doutrinas de demônios, Senhor. Até mesmo os Teus púlpitos estão contaminados por estes espíritos, Pai. Não permita isso em nosso meio, Pai. Nós precisamos de uma linguagem aqui humilde, Pai. De um evangelho limpo, um evangelho simples, um evangelho comum, mas que concorde com a Tua palavra. Não precisamos de espíritos influenciadores, não. Porque é o Teu próprio Santo Espírito que nos influencia, Pai. Envia sobre nós esse Espírito Santo, Pai. Vindica a vontade do pastor de orar sobre os irmãos, de orar sobre as irmãs, para colocar sobre eles o Espírito Santo da promessa, o selo final para o arrebatamento, Senhor. Pai amado, nós cremos nas Tuas Escrituras, nós cremos nas imposição de mão, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na Tua palavra, só necessitamos um pouco mais de coragem, sermos um pouco mais destemidos, romper a brecha, orar um pouco mais, jejuar, buscar, eu não sei como faremos, Pai, mas temos que fazer algo, Senhor. Mas o Senhor tem feito a Tua parte. O Senhor não nos abandonou, não. O Senhor enviou um profeta sobre nós. O Senhor revelou a mensagem da hora final para nós. Porque o Senhor teve misericórdia de nós. Não é porque somos bons, não. É porque o Senhor é bom. É porque o Senhor é perfeito. Porque o Senhor não abandona a Tua herança, Senhor. E nós somos Tua herança. E o Senhor é a nossa herança, Senhor. Nós somos Teus filhos, os filhos do grande Deus Jeová, os filhos de Deus, os filhos do segundo Adão, Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação, o primogênito dos mortos, nós que estávamos mortos para as obras mortas da carne, hoje somos ressuscitados em Ti, Senhor. E o Senhor não nos deixou órfãos, Pai. O Senhor está sobre nós. O Senhor está conosco, até mesmo em nós. Obrigado por essa maravilha, Pai. Porque o mundo não pode ver o Senhor, mas nós contemplamos a Tua face, Pai. Porque nós conhecemos o Senhor, Pai. Obrigado por isso. Obrigado por ter se revelado na Tua palavra para nós, Pai. E, Pai amado, nós Te pedimos, sela nós agora, Pai. Para a gente não ficar como folha seca aí voando, não, Pai. Como plantas flutuantes, levadas por ondas do mar, Pai. Nós queremos ser alicerçados na Tua palavra, Senhor. Permanecermos firmes, mesmo nas provas, nas lutas. Nós seremos como a rocha firme que aguenta as ondas do mar.
Ó Pai amado, tenha misericórdia destas irmãs, desses irmãos, fortalece eles, Pai, prospera eles e coloca sobre eles o teu anjo, o anjo do conserto, o anjo forte, o Senhor Jesus Cristo, como Espírito Santo agora, ministrando em nós a tua palavra, e não vivendo mais nós, mas o Senhor vivendo em nós e por nós, Senhor. Conceda esta misericórdia a cada irmão e cada irmã que está aqui essa noite, Pai. Conceda a cada um de nós, desde o púlpito até a sua porta, Pai. Conceda a nós, Pai. E, Pai amado, ajuda os teus filhos agora. Que eles possam chegar semana que vem aqui diante da tua mesa, da santa ceia do Senhor, santificados, fortalecidos, Pai. Não deixe o inimigo tomar seu caminho, não. Não deixe eles tropeçar, não, Pai. Não deixa nada impedi-los, Pai. Não é uma pequena falha, um pequeno tropeço que pode tirar os teus filhos da tua presença, Pai. Porque o Senhor é maior que qualquer falha. O seu sangue é mais perfeito que qualquer coisa, Pai. Dê a certeza da vitória no coração desses irmãos, dessas irmãs, para que possam estar aqui no próximo domingo, comer do pão, beber do vinho, lavar os pés ao santo, e se Deus quiser, tomar a última ceia do Senhor antes da tua vinda, Pai. Mas se o Senhor não vier, não tem problema, nós vamos ter mais ceias aí, porque nós somos um povo que tem paciência e esperança. Pai amado, nós agradecemos por tudo, leve em paz o teu rebanho, que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos e possamos chegar em casa glorificados pela tua palavra, assim como o Senhor foi glorificado no Pai, e o Senhor nos faz um em ti mesmo. Pai amado, abençoa os teus filhos e filhas e aceita o nosso agradecimento no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. 149 aqui, irmão. Só a primeira estrofe e o coro.